Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao CR News. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro, um bom início de semana. E o dia começou mais frio e com chuva. Deus é bom o tempo todo. A chuva trouxe um alívio, melhorando pelo menos um pouco a qualidade do ar e com isso caiu a temperatura. O INMET divulgou alerta amarelo, chuvas intensas ao longo da semana no sudeste do país. Tomara, vamos aguardar. Atenção motoristas, a rua 13 de maio, entre as ruas Manaus e Belém, ficará interditada amanhã, terça-feira, dia 17, das 7 horas da manhã até as 5 da tarde. De acordo com a Fundação Padre Albino, a interdição do local é para serviço com utilização de guindaste. Trata-se de mais uma etapa da construção do novo prédio do Hospital Padre Albino, que já exigiu o bloqueio do mesmo prédio, do mesmo trecho, ao longo de um mês para a instalação de uma passarela aérea. A Polícia Civil resgatou uma menina de 5 anos que havia sido raptada pelos pais biológicos que perderam na justiça a guarda da filha por agressão. De acordo com a polícia, a menina teria sido raptada no dia 7 de setembro em Itajobi e foi localizada na última sexta-feira em Embu das Artes. As investigações foram realizadas pelas equipes de Itajobi e Novo Horizonte, em parceria com os policiais de Embu das Artes. E segundo a polícia, a menina teria sido raptada pelos pais biológicos que estavam em um acampamento de ciganos. O pai foi preso em flagrante por subtraí-la das mãos da cuidadora e encaminhado à cadeia de Carapicuíba. Já a mãe vai responder em liberdade. E após o resgate, a criança foi devolvida à cuidadora, que detém a guarda provisória. Para entender o caso, a criança foi retirada dos pais em 2021 após ferimentos e agressões. E a justiça deu a guarda para a cuidadora da menina. Somente a mãe foi autorizada a fazer visitas assistidas. O pai estava impedido de se aproximar da filha. E no dia 7, agora de setembro, a cuidadora e a criança estavam em casa quando a mãe biológica chegou para fazer uma visita assistida acompanhada do pai. E em determinado momento, a mãe empurrou a cuidadora e pegou a criança e, ao tentar resgatar a menina, a cuidadora foi surpreendida pelo pai biológico, que sacou um revólver da cintura e deu algumas coronhadas na cabeça dela. A mulher também foi ameaçada de morte. A briga continuou até que os pais biológicos conseguiram colocar a criança dentro do carro e fugiram. E uma semana depois, a criança foi resgatada e voltou para a cuidadora. Os candidatos ao cargo de prefeito de Catanduva já prestaram contas da campanha eleitoral. O prazo terminou na sexta-feira e foi uma prestação de contas parcial, que contém informações sobre as movimentações financeiras e estimáveis efetuadas até o dia 8 de setembro. E no site do Tribunal Superior Eleitoral dá para identificar os doadores e fornecedores, assim como as receitas e despesas de campanha. Candidatos e órgãos partidários em todas as suas esferas têm o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, mesmo se houver ausência de movimentação de recursos de campanha financeiros ou estimáveis. Então, vamos analisar agora a movimentação de cada candidato. O site mostra em ordem alfabética, então vamos começar pela candidata do PT, a deputada Beth Saão. O total líquido de recursos recebidos foi de R$ 1.513.649. Quase alcançou o teto. O limite legal de gastos é de R$ 1.576.234,17. E ela recebeu do partido, então, R$ 1.493.649. E ela fez uma doação de R$ 20 mil. Vamos ver agora os gastos de campanha.
Total de despesas, R$ 840.757,97. 31% foram investidos com serviços prestados por terceiros, no valor de R$ 261.674, sendo a maior fatia para Urisane Comunicação Limitada, que recebeu R$ 245 mil. Depois vem serviços advocatícios, R$ 148 mil. Atividades de militância e mobilização de rua, R$ 121.393,25. E tem os serviços contábeis, R$ 113 mil. Publicidade por materiais impressos, R$ 66.425. Representa aí 8% das despesas da campanha da Beth. E olha, não consta nenhuma nota fiscal e nenhum extrato bancário até agora. E vamos analisar agora o candidato pelo Solidariedade, o Dr. Newton Cândido. Total líquido de recursos recebidos foi de R$ 31.064, sendo R$ 30 mil do partido e ele doou para a campanha R$ 1.064. Total de despesas até o momento R$ 10.500. 90% dos gastos foi despesas a especificar, que foi gastos com mídia audiovisual no valor de R$ 8 mil, R$ 1.000 para prestação de serviços de tráfego pago, R$ 1.000 com impulsionamento de conteúdo e R$ 500 para elaboração de layout de santinhos eleitorais. Lembrando que esta prestação é parcial. Vamos ver agora a prestação de contas do candidato pelo União Brasil, o comerciante Luciano Bugatti. R$ 1.500 é o total líquido de recursos recebidos, sendo doações de pessoas físicas. O partido não enviou dinheiro. E a despesa dele foi 100% com impulsionamento de conteúdos no Facebook. E vamos saber agora sobre o candidato à reeleição pelo PL, Padre Osvaldo. Total líquido de recursos recebidos, R$ 658 mil, sendo 600 mil do partido e 46 mil de pessoas físicas. E ele doou 12 mil para a própria campanha. Total de despesas, R$ 905.523,69. O maior gasto até o momento foi para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, no valor de R$ 381.465, o que corresponde a 43,56% de tudo que foi gasto até o momento. Depois vem as despesas com atividades de militância e mobilização de rua, que é o pessoal que distribui santinho e o pessoal que segura as bandeirinhas. Valor de R$ 163.670,89. Serviços contábeis, R$ 122 mil. Publicidade por materiais impressos, R$ 67.726. Serviços advocatícios, R$ 50 mil. E por último, então, o candidato pelo PSD, o empresário Ricardo Rebelato. Total líquido de recursos recebidos, R$ 250 mil, sendo 200 mil do partido e ele doou para a campanha R$ 50 mil. Total de despesas, R$ 108.422,25, sendo a maior parte investida em publicidade por materiais impressos, no valor de R$ 19.395. Depois, serviços prestados por terceiros, R$ 18.600, que entra aí advogado, R$ 10 mil, contabilidade, R$ 10 mil. Tem também publicidade por adesivos, R$ 16.350. Diversas a especificar, R$ 11.650. Tem o tráfego pago, criação de artes para mídias sociais, produção de programas de rádio, televisão, R$ 10 mil. E olha, se você quiser ver mais sobre a prestação de contas dos candidatos,
Entre lá no site do Tribunal Superior Eleitoral ou acesse esse link, olha, divulgacandecontas.tce.jus.br. Lá tem todas as informações. E vamos falar agora de bastidores políticos de Catanduva e região, e vamos começar por Ibirá. A Justiça Eleitoral, por meio do juiz Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, de Catanduva, negou o pedido de direito de resposta do candidato a prefeito de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão, o biscoito do Republicanos, que teria se incomodado com a veiculação de propaganda eleitoral do candidato a prefeito pelo PL, José Ernesto Tavares, exibido durante o horário eleitoral gratuito no último dia 11 de setembro. Segundo a alegação de biscoito, o adversário fez afirmações difamatórias e injuriosas contra ele na campanha eleitoral, no que acarretou ao pedido de resposta, mas o juiz julgou improcedente. A sentença diz que, abre aspas, todo político deve ter a couraça mais grossa do que das pessoas comuns, notadamente pelo pleito eleitoral, momento em que deve ser maior sua resistência aos conceitos, às duras e ácidas críticas que lhe são dirigidas, notadamente quando conceitos e críticas advêm do seu oponente político ao cargo em disputa. É preciso considerar que a análise geral da manifestação do seu pensamento está dentro da razoabilidade. O ponto central da crítica é que o candidato biscoito cumpriu a pena de suspensão de direitos políticos por ter sido condenado pela prática de improbidade administrativa, o que é considerado como um fato grave contra a administração pública. E a Justiça entendeu que a divulgação de conteúdo não ultrapassa os limites do livre exercício do direito à crítica e da informação ao eleitor acerca da vida pregressa, experiência e desempenho dos cidadãos que um dia exerceram cargos públicos ou buscam ingressar na vida pública, não sendo possível, assim, inferir do contexto da matéria ofensa à honra e à imagem do candidato. Fecha aspas. É o que pontuou o juiz da Zona Eleitoral de Catanduva, o Dr. Antônio Carlos Pinheiro de Freitas. Agora vamos falar de Novo Horizonte. O candidato a prefeito pelo PT, Cássio de Freitas, foi detido na madrugada de domingo pela Guarda Civil Municipal de Catanduva. De acordo com a GCM, ele mais 2 rapazes foram abordados após denúncia de perturbação de sossego devido ao som alto do automóvel em que eles estavam. Foi constatado que um jovem menor de idade dirigia a caminhonete e que havia bebida alcoólica no interior do veículo. Ele teria resistido à prisão e foi contido pelos guardas, sendo encaminhado ao plantão policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por entregar bebida a menor, desacato, resistência e perturbação. E o PT emitiu uma nota de repúdio lamentando o ocorrido e solicitou às instâncias estadual e nacional do Partido dos Trabalhadores a retirada da candidatura e também a expulsão dos quadros do partido e que ele seja punido no rigor da lei pelas autoridades. E vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos a prefeito de Catanduva. Bete Saão, do PT, realizou no sábado um arrastão nos predinhos do Santo Antônio e no bairro Teodoro Rosa Filho, além de ter participado de festas e quermesse. No domingo, ela fez arrastão no conjunto Euclides e carreata pela região do Eldorado, Solo Sagrado, Pachá e Bom Pastor. O candidato pelo PSD, Ricardo Rebelato, no sábado fez uma carreata que começou no aeroporto e cortou a cidade, desceu a Rua Brasil, subiu a Rua 15 de Novembro e finalizou no Parque dos Ipês. No domingo, não houve agenda. O candidato Newton Cândido, do Solidariedade, esteve na quermessa na Igreja São José no sábado. No domingo, esteve na feirinha da Vila Soto.
Luciano Bugatti, do União Brasil, no sábado fez visitas a bairros. Ele esteve no Pedro Nechar, UNEM e Parque Iracema. No domingo, no São Francisco e o bairro Santa Rosa. O candidato à reeleição pelo PL, Padre Osvaldo, teve gravações no sábado de manhã, depois fez visita ao comércio da Rua Minas até o meio-dia, além de missas em São José do Rio Preto e à noite, quermesse no Nova Catanduva, na comunidade São Pio. E o Jornal CR News recebe agora a candidata Samara Faria, do PSB. Tudo bem, Samara? Seja bem-vinda ao nosso jornal. Uma boa noite para você. Boa noite, Natália. Boa noite a todo mundo de casa que está assistindo hoje ao nosso jornal. É um imenso prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. E vamos conhecer então um pouquinho da professora Samara, né? Fala um pouquinho da sua vida pessoal, profissional e por que você decidiu entrar na política. É a primeira vez? Eu sou professora, atualmente na rede municipal, trabalho no Sinharinha, que esse ano está terminando, né? A gente é 88 anos de história que termina nessa gestão, infelizmente. Já dei aula na rede estadual, na rede municipal e é minha primeira vez como candidata. Foi vendo tantas coisas que foram acontecendo nos últimos anos que fomentou ainda mais esse meu desejo de entrar na política. Eu já vivi vários atos enquanto professora, lutando por algumas questões, tanto salariais quanto questões de educação, e agora realmente essa oportunidade de ter alguém que realmente lute pelos professores, que vá até o fim. Porque o que a gente vê, na verdade, é muita gente levantar a bandeira da educação, mas quando chega finalmente, no último dia, na hora de votar a favor dos professores, ninguém se mantém pelo nosso lado. Todo mundo vai por outro caminho. Então a gente precisa de um representante que fique até o final do lado dos professores. Bom, a educação então vai ser uma das suas bandeiras. Fala um pouquinho das suas propostas e também o que você acha que deve mudar em Catanduva. Natália, no começo da campanha, eu fiz 5 dias, 5 propostas, que eu consegui colocar algumas propostas para as pessoas conhecerem as minhas ideias. Nelas eu coloquei tanto propostas para a educação, como para a saúde e para o campo dos animais. Eu coloquei a extensão, que seria a creche noturna no IMES, que é um projeto de extrema importância, principalmente para aquelas mães que trabalham e querem voltar a estudar e não têm uma rede de apoio. Coloquei também o Parque para Todos, que é um parque onde as crianças vão ter realmente uma acessibilidade. A gente sabe hoje que os parques da cidade estão abandonados, então são parques realmente cercados, monitorados. Coloquei também a Agenda Digital, que já é um programa que existe, mas não é conectado aqui em Catanduva, que é uma agenda do SUS. Então a pessoa ela não precisa ir no postinho, por exemplo, para agendar uma ambulância. E a minha mãe precisou de uma ambulância, eu tive que ir lá no postinho agendar. Hoje você pode fazer isso pelo celular, é tão mais simples, tão mais ágil. Coloquei esse projeto para a gente trazer para Catanduva. A gente pode ter uma cidade muito mais conectada. Coloquei também, dentro desses projetos, o Pet ID, que é um projeto de identificação animal, ou a baixo custo realmente, ou sem custo nenhum para a população. Porque quando o animal desaparece aqui na cidade, a gente ainda faz um meio muito arcaico, que é tirar foto, colocar na internet e ficar procurando, não é? Seria a implantação de um chip? Um chip que a gente consegue detectar, ali tem as características dos animais. Quem é ele, o nome dele e a identificação do seu dono. Então, para achar ele fica muito mais simples. E o último projeto, que é um dos mais importantes, Natália, é o CAP, que é um Centro de Atendimento Pedagógico Especializado, que ele vai atender os professores e as famílias. Ou seja, sabe aquela criança que tem dificuldade na escola ou tem um laudo? O professor precisa, na sala de aula, ficar o tempo todo adaptando a atividade para ele. Esse projeto já existe no estado de São Paulo. A gente precisa trazer esse núcleo para a nossa cidade, onde os pais são atendidos ali e as professoras conseguem retirar desse núcleo atividades para a semana inteira, adaptação para essas atividades e também um atendimento especializado para essas crianças. Então, ali é um projeto amplo que atende tanto as professoras quanto a comunidade. Samara, o que você acha que tem que mudar em Catanduva urgentemente? Natália, se a gente for pensar em Catanduva hoje, a gente está estagnado, né? Eu olho para a educação hoje e eu sinto uma tristeza muito grande. Eu acho que um dos motivos que me trouxe aqui a estar como candidata é a nossa cidade na questão da educação. Quando eu entro em sala de aula, quando eu pego material escolar, quando eu sento para ver as crianças almoçando, eu me entristeço. A merenda não é a qualidade que eles colocam na internet, o material muito menos,
O uniforme, então, nem se fale. A gente tem excelentes profissionais que estão sendo massacrados em sala de aula, com falta de cuidador, tendo que trabalhar com material que não é adequado, servindo muitas vezes uma comida que eles não querem estar servindo, porque a gente sabe que em muitos lugares a merenda não chega como deveria chegar adequadamente. Então você vê que os profissionais da educação, e eu não falo só os professores, eu falo todo mundo que trabalha realmente na escola, está realmente ficando cansado de ver tantas coisas erradas. Bom, Samara, deixa seu Instagram, algum WhatsApp também para o pessoal entrar em contato com você, conhecer um pouco mais da sua história, dos seus ideais, fica à vontade. Convido vocês a entrarem na minha rede social, Samara Faria. Lá tem os nossos 5 projetos. Eu estou lançando mais 5 projetos essa semana para vocês poderem conhecer melhor. E tem o nosso gabinete virtual que você pode se conectar com a gente, que é o 3511-9109. Mandar sua sugestão, sua dúvida, que a gente responde vocês por lá também. E peço para vocês que gostarem do nosso conteúdo, curtir, compartilhar e comentar lá com a gente. Aproveita, pede voto, deixa seu número. Meu número é 40100, no dia 6 de outubro. Eu peço que vocês venham comigo para essa mudança, para a gente poder fazer a diferença em Catanduva. Muito obrigada pela sua obrigada presença, eu, pela Natália. sua participação aqui no jornal. É sempre bem-vinda. Muito obrigada. O milagre do ano eleitoral é tão bonito, novos candidatos aparecerem, novas propostas, novas ideias. Mas então, e os que vão ser reeleitos? Há o milagre do ano eleitoral. Por exemplo, aqui, estou agora hoje na rua Uruguaiana, em frente à praça do Parque Glória, né? A praça grande aqui, onde tem quadras, e alguns equipamentos para a população usar. Porém, era sempre um pedaço onde era de difícil acesso para quem circula aqui pelo local. Mas estão abrindo uma rua no meio da praça para ter melhor acesso. Mas podem observar, bem no ano eleitoral. Mas eu te digo que precisamos colocar pessoas lá que façam os 4 anos, que trabalhem e não deixem pro último ano para mostrar que estão fazendo alguma coisa e na verdade não estão. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.